Bom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de segunda-feira, dia 1º de junho. Olha só, dia 1º de junho, vamos iniciar mais um mês aqui no canal, um mês de muito trabalho. Esse mês de junho vai ser bem movimentado aqui no canal, vai ter bastante coisa saindo durante todo esse mês, né? Teremos aí a cobertura das finais, né? As finais da NBA começam nessa semana, inclusive a principal pauta do programa de hoje será as finais, né? Vamos aqui trazer o preview das finais da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks, né? San Antonio garantiu a sua ida para as finais, eliminando o OKC nesse final de semana. Um resultado que, obviamente, não me agradou, né? É óbvio que eu não fiquei feliz com o resultado. Inclusive, ontem, tirei o domingo pra ficar de luto, né? Foi um domingo de luto pra mim. Né? Tirei o domingo pra aceitar a eliminação do Thunder, né? Pra refletir, pra chorar, né? Tirei o domingo pra chorar pelo Thunder. E aí hoje estou aqui de volta, recuperado, juntei meus cacos e estou pronto pra falar sobre as finais, que vai ter San Antonio e não vai ter Oklahoma. E do outro lado teremos o New York Knicks, né, que já garantiu a sua ida pras finais há um tempinho, né? O Knicks estava assistindo de camarote a reta final das finais do Oeste. Um time que não ia pras finais há muito tempo, né? A última vez que o Knicks foi para as finais foi em 99, quando enfrentou o próprio San Antonio Spurs, né? Temos aí essa coincidência nas finais desse ano. Um time que tá voando baixo, que dominou a Conferência Leste nos playoffs, né? Vem de 11 vitórias seguidas, sabe? Knicks tá voando e vai encarar esse Spurs que tá quente, animado, empolgado e que tem, né, esse monstro chamado Victor Wembanyama, que celebrou bastante a vitória, né, cara? Eu achei muito bonito, né, a comemoração do Wemby ali no sábado. Claro que na hora eu tava muito puto, então eu não pude, como eu posso dizer, eu não pude admirar de fato a comemoração do Wemby, porque eu tava muito ocupado, puto, quebrando tudo lá em casa, né? Mas assistindo com calma a celebração dele foi realmente bem bonito, né? Ele chorando, claramente emocionado pra caramba. E as declarações dele depois da vitória foram muito fodas, né? Falando que ele tava, tava se sentindo realizando um sonho de criança, que ele sempre quis aquilo, que é um privilégio pra ele poder viver isso e que ele quer viver isso mais e mais vezes. Foi muito foda, cara. Foi muito foda a comemoração de San Antonio, um time absurdamente jovem, uma molecada absurda de boa, que vai enfrentar um experiente New York Knicks, time já com mais casca. Vai ser foda. Tem tudo pra ser uma final muito da hora. Diferente do que muita gente pensa, de que vai ser uma barbada pro Spurs, de que o Knicks não tem chance de ganhar, eu vou numa linha diferente. Tá? Eu acho que o Knicks tem sim bastante chance de vencer. E aí, no episódio de hoje, eu vou dar uma explorada, né, em tudo que envolve esse duelo entre Spurs e Knicks. E, obviamente, no final, vou dar a minha opinião sobre quem vai passar. Sobre quem vai passar não, né? Sobre quem vai ganhar. Sobre quem será o campeão da NBA, na minha opinião. Então, vai ser um mês de muito trabalho, né? Na quarta-feira a gente já começa a cobertura, né, dos jogos. Teremos também draft acontecendo nesse mês, né? Um dos melhores drafts dos últimos anos vai rolar nesse mês de junho também. Tem bastante coisa pra sair sobre a NFL também no canal. Essa semana mesmo deve sair um videozinho legal sobre a NFL, explorando um pouquinho as minhas expectativas pra essa próxima temporada. Então, tem bastante coisa, cara. Vai ser um mês bastante trabalhoso, mas vai ser bacana. Vai ser bacana. Vai ser muito foda. E eu conto com a sua audiência, né? Conto com a sua audiência, conto com a sua companhia durante todo esse mês de junho aqui no canal. Não só durante junho, né? Durante todo o resto do ano também, né? Porque, pelo amor de Deus, não é possível que você vai acompanhar o canal por só um mês. Não.
vai acompanhar esse mês e vai ficar comigo até o fim do ano também, né? E aí vai ficar comigo no ano que vem, no próximo ano, no próximo e no próximo. Aqui ninguém sai. Aqui ninguém sai, né? Pelo amor de Deus, né? Aqui é uma comunidade fiel. Nós somos fiéis uns aos outros. Pelo menos eu espero que vocês sejam fiéis. Porque eu sou fiel a vocês. Eu tô aqui todo dia. Espero que você também esteja. Mas enfim, vai ser um mês muito da hora e hoje a gente vai dar o pontapé inicial nesse mês de muito trabalho. Falar sobre as finais, comentar tudo sobre as finais, minhas expectativas, né, o que pode ser decisivo para San Antonio, o que pode ser decisivo para o Knicks. Vamos dar uma explorada legal, né, neste matchup. E é isso, né? Acho que é isso o programa de hoje. 100% dedicado às finais. Também não tem nenhuma notícia para comentar, então vai dar pra gente focar legal em Spurs e Knicks. Antes de começar, só peço para que você, né, deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Mamãe Centauro. Mamãe Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então você que está querendo comprar um tênis novo, uma camisa nova, um boné, você que vai na NBA House e está querendo dar uma, né, quer chegar na NBA House no drip, no estilo, na Centauro você encontra tudo, cara. Porque se liga aqui, ó. Tênisinho novo pra NBA House? Tem. Camisa nova pra NBA House? Tem. Bonezinho, moletom. São Paulo vai tá frio pra caralho, hein? São Paulo vai tá frio pra caralho. Então, ó, quer comprar um moletomzinho? Na Centauro você acha tudo. Então vai aqui na Centauro, bota o cupom SWISH10, que é sucesso. Inclusive, estarei na NBA House, tá? Eu ainda não tenho as confirmações, né? A confirmação dos dias exatos que eu vou estar na NBA House, mas estarei lá. Semana que vem tô indo pra São Paulo. Não vou nessa semana, não vou estar lá pros primeiros jogos da série, mas semana que vem eu vou estar lá em algum dia. E aí eu vou avisando aqui pra vocês, né? Caso alguém queira me encontrar lá, caso alguém queira tirar uma fotinha lá, né? Trocar uma ideia. Eu estarei lá semana que vem. E aí, quando eu tiver a confirmação exata das datas, eu venho aqui passar pra vocês. Mas São Paulo, tô chegando, hein? Tô chegando aí pra NBA House. Ano passado eu gostei pra caralho, bicho. Ano passado eu fui pra um fan day. Pô, foi muito foda, mano. Foi muito foda, curti pra caralho a experiência. E nesse ano estarei lá de volta. Infelizmente, não estarei lá pra ver o Thunder ser bicampeão, mas estarei lá prestigiando esses Spurs e Knicks, que, como eu falei, tem tudo pra ser uma série muito da hora e bem mais equilibrada do que a galera imagina. Inclusive, já vamos aqui entrar de fato no tema. Já vamos entrar aqui na série. Deixa eu só aqui tocar a vinheta. E aí, na volta, a gente já começa a falar tudo sobre as finais da NBA. Bora! Pera aí que... Acho que não... Foi pra vocês a vinhetinha? Acho que não foi, né? Enfim, ó, vou tocar de novo. Deu pra ouvir de fundo aqui. Caralho, brincadeira. Fui mexendo no negócio aqui no áudio e deu merda. Mas enfim, hoje vamos com essa vinhetinha. Essa vinhetinha só de fundo, né? Eu faço aqui, ó. Aí, ó. Vinhetinha feita à moda antiga. Ó, vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar a falar sobre Spurs e Knicks. Bom, tá aí. Essas serão as finais da NBA nesse ano. Uma final que eu acho que ninguém, né, esperava ver. Né? Acho que antes da temporada começar, se eu falasse que as finais da NBA seriam entre Knicks e Spurs, vocês iam me tirar de maluco. O Knicks até que dava pra apostar no Knicks nas finais, porque o leste, antes da temporada começar, era visto como uma conferência muito aberta, né? Porque o Celtics era visto como um time que não iria competir. O Pacers, sem Haliburton, também era um time que ninguém via competindo. E você via ali uma disputa boa entre Knicks, entre Cavs, entre Pistons, entre Magic, né? Um Atlanta meio que corria por fora.
Então você tinha ali um bloco de times ali no leste que você via podendo chegar nas finais. E o Knicks talvez fosse um dos mais confiáveis, né? Porque era um time que havia batido o final de conferência ano passado, que trocou o técnico, né? Que tirou o Thibodeau e trouxe o Mike Brown, que era um técnico, né? Com viés um pouquinho mais ofensivo, que era exatamente o que o Knicks precisava. O Knicks precisava melhorar o seu ataque, precisava ter um ataque mais funcional. E o Mike Brown ele foi contratado exatamente para isso. Então, o Knicks até dava pra ver chegando nas finais. O Spurs era bem mais difícil, né? Porque é um time muito jovem, um time que nunca havia ido pros playoffs, um time que iria ter o seu primeiro ano com o núcleo completo, né? Porque o Fox ele chegou no meio do ano passado, né? O Fox quase não jogou com o Embiid ano passado, né? Então seria o primeiro ano de fato desse núcleo junto. E é muito difícil um time jovem como o San Antonio, que nunca teve, né, uma temporada completa com o time inteiro, era muito. Normalmente é difícil times assim chegarem nas finais, né? É difícil times assim chegarem no playoff direto, né? E San Antonio conseguiu, né? Então é uma final que realmente eu acho que ninguém apostava que essa seria a final. Acho que todo mundo acreditava num Thunder chegando, num Denver podendo chegar. Não aconteceu. San Antonio conseguiu eliminar o Thunder. Uma série que eu coloco como uma das melhores séries dos últimos anos, né? Apesar de todas as discussões que a gente teve sobre arbitragem e tudo mais, que acabou dando uma, não vou dizer uma manchada na série, mas tirou um pouco do brilho da série, né? Essas discussões, elas prejudicaram a série, prejudicaram o espetáculo, né? A galera acabou focando muito numa coisa que não era pra ser tão focada em meio a um basquete tão bom praticado, né, cara? Spurs e Thunder entregaram tudo nessa série, né? Foi uma série a nível técnico muito foda, né? A nível defensivo, realmente uma das melhores que eu já assisti. Né? Duas defesas de altíssimo nível, de alto calibre, duas das melhores defesas dos últimos anos. A do Thunder, uma defesa geracional, e a de San Antonio, que, né, por ter o Embiid, por ter o Castle, dá para ser colocada também como uma postulante à defesa geracional. Então foi uma série muito foda que no fim foi vencida por San Antonio no jogo 7, fora de casa. Um jogo 7 onde San Antonio dominou, né? Dominou. Foi melhor em todos os aspectos. Então, San Antonio chega com muito mérito, assim como o Knicks, que passeou nesse playoff do leste. Depois ali de 3 jogos difíceis contra a Atlanta, o Knicks, cara, engatou uma sequência absurda. Varreu seus 2 adversários seguintes, né? Varreu os Sixers na semi e varreu o Cavaliers na final do leste. 11 vitórias seguidas, né? Vencendo por uma margem acima dos 23 de média, o que é uma margem histórica, considerando esse recorte, né, de 11 vitórias seguidas. Um time que tá extremamente bem encaixado, né, com o Brunson jogando pra caralho, com o Towns jogando pra caralho, com o Anunoby jogando muito bem, com o Mikal Bridges jogando muito bem. Né, o Mikal, depois daqueles 3 primeiros jogos contra a Atlanta, onde ele não foi bem, onde ele inclusive chegou a chorar depois de um dos jogos pelo desempenho ruim, cara, ele engatou uma quinta marcha aí e tá voando. Né? Tá voando o Mikal Bridges. Josh Hart, né, como sempre, um leão em quadra. Mike Brown fazendo ótimos ajustes, né, realmente conseguindo tirar o máximo desse time. Um time que agora tem banco, que tem profundidade de elenco, coisa que não tinha nos anos anteriores ali com o Thibodeau. Então é o Knicks que chega, cara, na ponta dos cascos, né? Então a gente vai ter uma final realmente de alto nível, né? Eu tô bem animado mesmo para essas finais. São 2 times que se enfrentaram 3 vezes nessa temporada, incluindo um duelo decisivo nas finais, na final, né, da NBA Cup, que foi vencida pelo Knicks. Né? O Knicks venceu o San Antonio na final da NBA Cup, inclusive venceu bem pra caramba, né? Dominando aquele jogo. O Knicks que nos jogos contra San Antonio
teve desempenhos excelentes, né, cara? O Knicks venceu 2 dos 3 jogos, né? Venceu no dia 16 de dezembro por 124-113, venceu no dia 1º de março, 114-89. A única derrota que o Knicks teve pro Spurs, que foi no dia 31 de dezembro, foi uma derrota por só 2 pontos, né? Por só 2 pontos. Então, o Knicks o Knicks é um dos poucos times que realmente conseguiu ser uma pedra no sapato de San Antonio, cara. Né? Um dos poucos times. Talvez tenha sido o que mais foi uma pedra no sapato. Inclusive, no último jogo, né? A defesa do Knicks, cara, assim, foi impressionante, cara. A defesa do Knicks limitou San Antonio a 41% de field goal, cara. Forçou 21 turnovers, bicho. 21, inclusive quem jogou muito nesse último jogo foi o Mikal Bridges, né? Que meteu 25 pontos, roubou 5 bolas, jogou pra caralho, né? Então, cara, é foda. Foda, o Knicks realmente meio que sabe o caminho das pedras pra vencer San Antonio, mas tem que ser contextualizado também que o San Antonio de hoje é muito melhor do que o San Antonio da regular. O San Antonio nesse playoff, ele ganhou uma casca, ganhou uma experiência que elevou muito o nível do time. Né? San Antonio realmente melhorou muito no playoff. Já havia sido excelente na regular, mas no playoff esse time elevou o nível, cara. Defensivamente, ofensivamente, o Mitch Johnson, ele evoluiu muito como técnico nesse playoff. Eu tinha algumas dúvidas sobre como ele iria performar nesse playoff, com os ajustes que ele ia fazer, se ele ia conseguir achar os ajustes certos. E ele conseguiu. Né? Foi muito bem na série contra a Portland, foi muito bem na série contra a Minnesota. E na série contra o Thunder, ao meu ver, o Mitch Johnson foi o melhor técnico da série. E ele estava enfrentando o Daigneault, que é um cara mais experiente, é um cara que foi campeão, um cara que já foi Coach of the Year. Então, ele conseguir ser o melhor técnico nessa série contra o Thunder, cara, diz muito sobre o quão bom o Mitch Johnson se tornou durante esse playoff, né? Então, é um Spurs diferente. É óbvio que os duelos na regular, eles podem sim ser utilizados como aprendizados pro Knicks, mas não dá pro Knicks achar que só porque venceu na regular vai conseguir vencer também no playoff. Não é assim. Né? O Spurs melhorou muito, assim como o Knicks melhorou muito também. Né? Os dois times melhoraram muito nessa pós-temporada. Né? Pra mim, o maior ponto de evolução desse time do Knicks no playoff foi o Towns. Né? Durante a regular, a gente teve ali alguns lampejos desse Towns playmaker, desse Towns criador. Mas no playoff, cara, ele subiu muito, cara. Né? Tudo que o Mike Brown queria que o Towns fosse durante a regular, tudo que o Mike Brown projetou no Towns durante a regular, ele virou no playoff. Esse big espaçador, esse big criador que acha bons passes, que explora muito bem, né, os cuts de OG, de Mikal, que serve como esse criador para facilitar a vida do Brunson, para desafogar o Brunson. Tudo isso o Towns virou no playoff. Né? E virou de uma forma realmente incrível, cara. O nível que o Towns vem jogando é fantástico. Né? Na minha opinião, ele é o segundo melhor pivô desse playoff, ficando atrás apenas do próprio Wembanyama. Para mim, o Towns, ele fez um playoff melhor do que o Jokic, fez um playoff melhor do que o Embiid, fez um playoff melhor do que qualquer outro pivô não chamado Wembanyama. Né? Então, para mim, o Towns, ele é o grande... Ele é o cara que melhor representa o salto que o Knicks deu nessa pós-temporada. Né? Mas óbvio, não é só ele. Anunoby também subiu muito nesse playoff. Ele já havia... Ele sempre é bom, né? O Anunoby sempre é um ótimo jogador. Mas nesse playoff ele tá no nível acima. Mikal ganhou muita confiança, melhorou. Então, Landry Shamet, né, cara, se tornou realmente uma peça muito forte desse time do Knicks. Né? Muitas noites liderando esse banco, que é um banco muito bom, que tem Landry, que tem o Jordan Clarkson, que tem McBride, que é muito bom, que tem o Mitchell Robinson, que apesar de ter quebrado o dedo, né, acho que quebrou o mindinho, se não me engano, vai jogar, vai pro sacrifício.
Então, o Knicks subiu muito, o Spurs subiu muito e, cara, vai ser uma final foda, né? Em resumo, vai ser uma final foda, que pra mim ela é uma final equilibrada, né? Eu sei que a tendência da maioria é achar que San Antonio vai vencer fácil, porque, porra, 60 vitórias, eliminou o atual campeão, porra, tem o Embanyama voando e tudo. Eu entendo o favoritismo que é dado pra San Antonio. Eu também acho que San Antonio é favorito, tá? Eu também acho que San Antonio é favorito. Mas cara, eu passo longe de achar que vai ser fácil pra San Antonio. Muito pelo contrário, tá? Eu acho que vai ser uma série duríssima. Como eu falei, o Knicks venceu, né, a série contra San Antonio durante a regular, venceu San Antonio na final da NBA Cup, então é um time que já provou que pode vencer San Antonio, né? E o estilo de jogo do Knicks, cara, especialmente a forma como esse ataque funciona com o Towns, cara, eu acho que isso pode machucar bastante a defesa de San Antonio. Não, eu não tô dizendo que o Knicks é melhor do que o Thunder, porque não é. O Thunder é mais time do que o Knicks, ao meu ver. Mas eu acho que a forma como o Knicks ataca pode machucar mais a defesa de San Antonio do que o ataque do Thunder. Porque o ataque do Thunder é um ataque, assim, previsível, né? Sem ter J-Dub jogando, sem ter um AJ Mitchell jogando, o ataque do Thunder foi muito previsível. Era o Shea e é isso, né? E é isso. Inclusive no jogo 7 foi exatamente isso. Foi o Shea carregando o ataque do Thunder sozinho, sem ter a ajuda de ninguém. O ataque do Knicks é completamente diferente. E o que torna esse ataque do Knicks muito diferente, o que pra mim vai ser uma dificuldade grande pra defesa de San Antonio, é exatamente esse Towns playmaker. O Thunder não tinha um cara igual ao Towns. Um cara capaz de espaçar a quadra com qualidade, de ser uma ameaça gigante no perímetro, ao mesmo tempo que é uma ameaça nos passes, que é uma ameaça, né, achando boas bolas por trás do Embi, né, com todo respeito. As costas do Embi, lá ele, vão ser muito atacadas nessa série contra o Knicks. Porque a forma como o Towns vai atrair o Embi para fora do garrafão, abrindo espaço para os cuts do Anunoby, para os cuts do Mikal, para os cuts do Brunson, para os cuts do Hart, se o Spurs não conseguir fazer uma boa cobertura, cara, o Spurs vai sofrer. Vai sofrer. O Embi ele vai ser muito testado nessa série. Eu acho que ele vai ser mais testado nessa série, na parte defensiva, do que ele foi na série contra o Thunder, mano. Sem sacanagem. Porque o Towns, ele é um arquétipo de pivô complicado de você marcar. Sabe? Bem complicado. Inclusive, eu não sei se não seria uma boa pro Spurs botar outro pra marcar o Towns. Eu não sei se o Spurs vai utilizar o Embi como esse defensor fixo do Towns durante a série, porque o Towns vai fazer de tudo pra tirar o Embi do garrafão. E ele tem condições de fazer isso muito melhor do que Hartenstein e do que o Chet fez. Né? Nem Hartenstein e nem Chet conseguiram tirar tanto assim o Embi do garrafão. Claro, teve alguns jogos que o Thunder conseguiu tirar o Embi do garrafão, que foram os jogos onde ele, né, pior performou. Mas o Towns, ele é capaz de fazer isso com muito mais consistência. Porque se o Spurs escolher marcar o Towns com o Embi não vai poder pagar nenhum arremesso pro Towns. Porque ele vai ter uma taxa de conversão alta, porque o Towns é um puta espaçador, é um puta arremessador. Ao mesmo tempo que se o Embi ficar colado no Towns toda hora no perímetro, ele vai abrir um espaço, ele vai abrir corredores que esses caras que eu citei, Anunoby, Mikal e tal, vão aproveitar muito nos cuts, né? Então, eu acho realmente, cara, que pela forma que esse ataque do Knicks roda com o Towns ali como playmaker, eles podem causar mais estrago na defesa de San Antonio do que o Thunder, mano. Sem sacanagem. Claro, defensivamente, o Thunder era muito mais capaz de parar o ataque de San Antonio, ou pelo menos limitar o ataque de San Antonio, do que o Knicks. Apesar da defesa do Knicks ser muito boa, especialmente a defesa de perímetro, quando Nobe, Mikal e Hart, a defesa do Thunder é melhor. Uma defesa mais física, mais organizada, com mais
gente capaz de gerar o caos no ataque de San Antonio. Então, defensivamente, o Thunder era mais time, né? Eu acho que o ataque do Spurs vai ter mais facilidade contra o Knicks do que teve contra o Thunder, ao meu ver. Não tô falando que vai ser fácil, tô falando que vai ter mais facilidade em comparação ao que teve contra o Thunder. Mas a defesa do Spurs, eu acho que ela vai ter mais dificuldade. Acho que ela vai ter mais dificuldade. Pelo fator Towns, né? E ainda tem o fator de Jalen Brunson, que eu nem falei, mas, irmão, a gente tá falando de um cara que tá fazendo um playoff incrível. Um cara que já se provou um puta playoff performer. Né? O Jalen Brunson em playoff, ele é um absurdo. Ele tem números absurdos, tem atuações absurdas. Então, além de toda essa questão do Towns, do espaçamento, dos cuts e tudo mais, o Spurs ainda vai ter que lidar com o Jalen Brunson. Só que o que deixa o Spurs confiante na questão de Jalen Brunson é o fato do Stephen Castle vir de uma série onde ele, cara, fez um trabalho impecável contra um BMVP. O Castle conseguiu limitar o Shea a 41% nos arremessos, cara. O Shea é um cara de mais de 50% de aproveitamento normalmente. O Castle limitou ele a 41%. É surreal, né? E, na minha opinião, o Shea é um jogador bem mais difícil de marcar do que o Brunson. Não bem mais difícil, porque o Brunson é muito bom. Mas eu acho que é mais difícil marcar o Shea do que marcar o Brunson. Até pela questão da altura, né? Então, o Brunson, ele óbvio que é um fator de preocupação para San Antonio, mas eu acho que a maior preocupação de San Antonio vai ser a questão do Towns. E o espaçamento que ele faz e a forma como ele explora as costas do garrafão. Né? O Brunson vai ser uma preocupação porque ele é o Brunson, porque ele é pique, especialmente em situações de clutch. Mas eu acho que o grande ponto que o Spurs tem que focar na parte defensiva é em não expor tanto o garrafão com o Towns espaçando. Por isso que eu acho que pode ser uma boa para San Antonio usar um outro cara para marcar o Towns. E aí talvez sacar o Champagne e colocar um Keldon Johnson como titular, talvez pode ser uma boa. Ou o Harrison. É que o Harrison Barnes ele tá numa. Tá horrível, né? Mas, cara, eu não sei se marcar o Towns com o Embi fixo é uma boa. Porque é muito espaço que vai ser gerado no garrafão, cara. E é o que eu já falei. O Spurs. A proteção de aro do Spurs ela é tão boa por conta do Embi. Sem o Embi, né? Sem ter o Embi ali patrulhando o garrafão, a defesa de garrafão do Spurs ela ainda é boa, mas peronomútil, né? Então, se o Knicks conseguir realmente tirar o Embi do garrafão, se conseguir abrir espaço ali no garrafão, cara, o Knicks vai causar muito estrago. Então, o Knicks tem ótimas armas pra enfrentar esse San Antonio. Uma coisa que o Knicks pode também, que pode ser um fator de dificuldade pra San Antonio, é as bolas de 3. Porque o perímetro defensivo do Knicks é absurdo, cara. É muito wing grande, é muito wing, né? Ótimo contestando. Pô, Anunoby, Mikal, Hart. Sabe, o Vassell, ele teve muito arremesso livre contra o Thunder. Teve muito wide open contra o Thunder. Eu não acho que ele vai ter tantos wide opens assim contra o Knicks. Porque o Thunder é um time que foca muito em proteger a média e curta distância. Acaba pagando mais arremessos de 3. Especialmente arremessos no corner. Eu acho que o Knicks vai tentar ao máximo tirar essas bolas de 3 de San Antonio. Né? Então, eu acho que San Antonio vai ter muitos desafios nessa série. Assim como, obviamente, o Knicks vai ter, né? Beleza, o Knicks pode explorar o Embi na defesa. É foda falar isso, explorar o Embi na defesa, mas pode tirar o Embi do garrafão e explorar as costas dele na defesa, mas vai ter que marcar ele. E o grande problema para marcar o Embi é o fator faltas do Towns. Porque o Towns, mesmo melhorando defensivamente, ele de fato melhorou. Falar que o Towns melhorou na defesa é ignorar o jogo. O Towns melhorou como defensor. Ele ainda é um cara que não é um defensor de elite. Ele não é tão bom defensor como o Hartenstein é, como o próprio Chet é. Entendeu?
O Thunder, na medida do possível, bem na medida do possível, conseguiu fazer o Embiid ter alguns jogos ruins. Conseguiu. Será que o Knicks vai conseguir fazer o Embiid ter tantos jogos ruins assim? Jogos ruins ofensivamente? Esse é um desafio grande. Porque, além da questão do Towns não ser um defensor tão bom como os bigs do Thunder eram, ele tem a questão das faltas, né? O Towns é um jogador muito indisciplinado na defesa. E o Knicks precisa que o Towns consiga completar todos os jogos exatamente por conta da questão ofensiva. Entendeu? E aí você tendo o Mitchell Robinson jogando baleado, cara, a marcação em cima do Embiid vai ser uma questão... Bicho, vai ser uma questão difícil pro Knicks lidar, mano. Entendeu? O que o Knicks pode fazer? Marcar o Embiid com o Anunoby. E aí você libera o Towns pra marcar mais o perímetro. Mas aí é a questão, você vai botar o Anunoby em cima do Embiid? Beleza. Se conseguir deixar o Embiid afastado do garrafão, você pode limitar bastante o raio de ação dele. Agora, se você fazer igual o Thunder fez no primeiro jogo da série, que for marcar o Embiid com jogadores menores, mas permitir com que o Embiid chegasse próximo do garrafão, você vai tomar a bola por cima da cabeça toda hora. Porque por melhor que o Anunoby seja defendendo, ele ainda é 20, 30 centímetros menor do que o Embiid. Entendeu? Então, a marcação em cima do Embiid vai ser um fator decisivo para o Knicks. Porque se o Knicks permitir que o Embiid tenha jogos fantásticos, se o Knicks ceder 4 jogos fantásticos pro Embiid, o Knicks perde a série. Entendeu? Porque contra o Thunder, em todas as vezes que o Embiid jogou pra caralho, o Spurs ganhou. Entendeu? Quando o Embiid jogou mal, o Thunder ganhou. O Embiid é o termômetro de San Antonio. Entendeu? Se o Embiid começa o jogo bem, se o Embiid consegue entregar um 30-10, um 33-10, um 33-15, dificilmente San Antonio perde. Entendeu? Então, é uma série de muitos ajustes, mas pra mim, tudo vai girar em torno dos dois bigs. Pra mim, tudo gira em torno de como o Towns vai conseguir tirar o Embiid do garrafão no ataque pra explorar as costas dele e como ele vai conseguir se manter no jogo segurando as faltas e vai ser também sobre como o Embiid vai conseguir não ceder tanto espaço na defesa, como ele vai conseguir continuar patrulhando o garrafão mesmo tendo que marcar um Towns, que é um dos melhores bigs espaçadores da história. E como ele vai explorar a marcação do Knicks. Como ele vai punir a marcação do Knicks. Entendeu? Se ele vai conseguir fazer o Towns ficar pendurado de faltas. Se ele vai punir a diferença de tamanho quando o Knicks marcar ele com jogadores menores. Então, pra mim, essa série, essas finais, elas vão girar em torno de Embiid e Towns. O Brunson pode ser decisivo na série? Pode. E se o Knicks for campeão, eu acho que vai ser com o Brunson jogando pra caralho. Não tem como o Knicks ser campeão se o Brunson não jogar pra caralho. O Brunson vai ter que jogar pra caralho. Ele vai ter que conseguir pontuar em cima do Castle. Isso é fato. Mas pra mim, os X-Factors da série são esses. É o Embiid pelo lado de San Antonio e o Towns por parte do Knicks. Na minha concepção. O matchup Castle e Brunson vai ser fundamental pra San Antonio e também pro Knicks, né? Se o Brunson conseguir produzir mais do que o Shea produziu sendo marcado pelo Castle, as chances do Knicks obviamente vão aumentar, assim como se o Castle conseguir limitar o Brunson do jeito que ele limitou o Shea, né, vai ser uma preocupação a menos para San Antonio na defesa. Entendeu? Aí o San Antonio vai poder focar mais em como tirar esses cuts de Anunoby, de Mikal e companhia. De como não abrir o garrafão com o Towns em quadra. Né, se o Castle conseguir tirar o Brunson dos jogos, limitar o raio de ação do Brunson, o San Antonio Spurs vai poder focar mais nessa questão, né? Se não conseguir, aí vão ser duas preocupações. As costas do Embiid, quando ele estiver marcando o Towns, e o Brunson na individual. Né? Inclusive, eu acho que dobrar em cima do Brunson não vai ser uma boa. Assim como os melhores momentos defensivos do Spurs contra o Thunder foi quando o Spurs não dobrou em cima do Shea, foi quando o Spurs conseguiu marcar o Shea no mano a mano e ali trocando ali entre Castle e Vassell. Eu acho que essa vai ter que ser a estratégia do Spurs contra
contra o Knicks também. Né? Não dobrar no Brunson, pra mim, é a melhor opção. Porque dobrando em cima do Brunson, cara, você vai deixar o Hart livre. O Hart livre até que não é uma grande ameaça. Apesar dele ter os seus jogos de 3, 4, 5 bolas de 3, ele não é um cara tão consistente assim. Mas deixando o Nobe livre pra 3, deixar Mikal Bridges... Cara, o Mikal tá chutando pra 60%, né? Nessa sequência de 11 vitórias seguidas, o Mikal tá com 60% de field goal, se não me engano. Então deixar Mikal livre, deixar Anunoby livre, deixar Towns livre pra 3 é um puta de um problema. Né? O Knicks é um time... O Knicks é uma ameaça muito maior no perímetro do que o Thunder era. Entendeu? Então, outra coisa que eu acho que o Spurs vai ter que ser bem disciplinado é na individual contra o Brunson e nas trocas. Porque se ficar tendo que dobrar em cima do Brunson, vai ser um BO. Até porque, quando você pega a rotação do Knicks, o Knicks ainda tem McBride pra vir do banco, é um cara que mata a bola. Shemet pra vir do banco, que mata a bola. Clarkson que mata a bola. Então, dobrar no Brunson, eu acho que não vai ser uma boa. Entendeu? Então, enfim, eu acho que vai ser realmente um jogo de xadrez. Eu acho que realmente é uma série que tem tudo pra ser muito legal de se acompanhar. Duvido muito que essa série não vá a pelo menos 6 jogos, tá? Duvido muito. Os mandos vão ser muito importantes. Acho que San Antonio tem que fazer de tudo pra não perder nenhum mando. Porque, cara, o Garden, jogar no Garden é uma pica. Entendeu? E o Madison Square Garden vai ser absurdamente opressor nessas finais. Conhecendo a torcida do Knicks, os caras vão fazer um inferno no Garden. Entendeu? Então vai ser muito importante proteger os mandos nessa série. Assim como a torcida do Spurs vai fazer um inferno também quando jogar em casa. Mas a torcida do Knicks, cara, e a mística do Garden, ela é diferente. Ela é diferente, não tem como falar que não é. Então, o Spurs vai ter que proteger muito bem seus mandos. E uma coisa que é um fator também, cansaço. A série contra o Thunder foi muito desgastante para San Antonio. Muito desgastante, enquanto o Knicks estava descansando. Enquanto o Knicks estava relaxando, porque varreu, né, os 2 últimos adversários. Então a parte física pode pesar um pouco também, sabe? Então, eu vejo um mundo onde o Knicks ganha esse aí, cara. Sem sacanagem. Acho que San Antonio é favorito, porque é um time mais... Eu acho que San Antonio... Acho que San Antonio tem mais talento do que o Knicks. E tem o fator Wembanyama. Então eu acho que San Antonio favorito. É um time que foi mais testado, um time que, pô, venceu o atual campeão, porra. Não existe teste maior do que esse. Então eu acho San Antonio favorito. Meu palpite é San Antonio. Eu acho que San Antonio tem condições de conseguir superar essas questões que eu citei. Eu acho que o Embi tem condições de ser absurdamente impactante, de ser absurdamente incrível em 4 jogos. Então eu acho que San Antonio é favorito. Mas eu acho que essa série vai a pelo menos 6 jogos. E eu não duvido da gente ter um jogo 7 nessa série. Não duvido, porque o Knicks é muito bom. E o Knicks, como eu já falei, tem armas ofensivas suficientes pra machucar mais San Antonio, pra machucar mais a defesa de San Antonio do que o Thunder fez. Defensivamente, o Knicks é pior do que o Thunder. Mas ainda é muito bom. Mas ofensivamente, eu acho que o Knicks é melhor. Então, a defesa de San Antonio, a defesa do Embi vai ser muito testada nessa série. Vai ser... Eu acho que vai ser o maior teste que essa defesa do Spurs teve até aqui. O ataque do Knicks, pra mim, é o melhor ataque que San Antonio vai pegar, né, que San Antonio pegou até agora. Entendeu? Porque o ataque de Minnesota com o Anthony Edwards baleado não era lá essas coisas. O ataque do Blazers era ruim. E o ataque do Thunder, a grande valência do Thunder nunca foi o ataque. Sempre foi a defesa. Então, o Knicks é um time que ofensivamente é melhor do que todos que San Antonio pegou até agora. Entendeu? Então, eu acho que o Knicks tem as armas pra vencer essa série. Mas eu acho que no fim, eu confio muito no Embi fazendo 4 jogos incríveis. Eu confio muito no Embi conseguindo em 4 jogos carregar o Towns de faltas, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que o Embi, em algum momento, ele vai achar um jeito de deixar as costas do garrafão menos expostas quando ele tiver que marcar o Towns.
E eu realmente acho que em algum momento o Mitch Johnson vai usar outro pra marcar o Towns. E aí deixando o Embi mais ali pra monitorar o garrafão. E aí com o Embi conseguindo monitorar o garrafão, saindo menos do garrafão, sendo menos tirado do garrafão na defesa, o impacto dele é um absurdo, né? Então, eu acho que o Spurs vai conseguir fazer isso em 4 jogos, eu acho que o Spurs ganha. Mas pra mim, a gente vai a pelo menos 6, 7 jogos aqui. Pelo menos 6 jogos e eu consigo ver um cenário de jogo 7, que seria maravilhoso uma final dessa pra jogo 7, né? Seria realmente cinema. Mas no fim eu acho que o Spurs ganha, meu palpite é Spurs em 6 ou em 7. E eu acho que sim, a gente vai ver Victor Wembanyama no seu 3º ano de liga, com apenas 22 anos, sendo campeão, né? E aí a gente vai ter que começar a ter algumas discussões interessantes envolvendo o nome do Wemby. Porque com 22 anos, meter uma temporada de deploy unânime, 3º para MVP, All-NBA, All-Defense, All-Star, eliminando o campeão, eliminando o Thunder em 7 jogos, vencendo o jogo 7 fora de casa, sendo MVP da final do Oeste, o mais jovem da história a conseguir fazer isso, e ainda sendo campeão em cima do Knicks, e com ele provavelmente sendo o Finals MVP, a gente vai ter que abrir algumas discussõezinhas envolvendo o Wemby. Vai ter que abrir, né? Assim como se o Knicks conseguir vencer esse Spurs e ser campeão pela primeira vez, cara, desde o quê? Os anos 70, né? O último título do Knicks foi o quê? 70? Foi 70, não foi? Ou eu tô maluco? Foi com o Walt Frazier, foi com o Willis Reed, foi anos 70, né? O Knicks conseguir ser campeão depois de tanto tempo, a gente vai ter que abrir discussões sobre o menino Jalen Brunson também, né? Porque aí, pra mim, o Jalen Brunson deixa de ser um top 3 da história do Knicks e pra mim ele vai se tornar o maior da história da franquia. O que é gigantesco, né? Então essa vai ser uma série que ela vai... Independente de quem ganhar, a gente vai ter que abrir discussões. A gente vai ter que abrir discussões. Por isso que eu acho que é uma final foda, com narrativas muito fodas. É igual eu falei, né, cara? A última vez que o Knicks foi pras finais foi enfrentando o San Antonio. Então, é muito simbólico, é muita narrativa foda, é muita história legal que vai ser contada durante as finais. E pra mim vai ser um prazer fazer a cobertura dessas finais. Claro que eu ficaria mais feliz com o Thunder, obviamente. Mas como fã de basquete, aí deixando o clubismo de lado, essa final vai ser do caralho, mano. Vai ser do caralho, vai ser um puta prazer pra mim. E vai ser muito legal ter você comigo durante toda essa cobertura. Então, se você não for inscrito, já se inscreva, já deixa o like, já ativa notificações, porque vai ser um mês muito bacana pro fã de basquete. E vai ser muito legal poder fazer com que esse seu mês seja ainda melhor, trazendo a cobertura de todos os jogos, trazendo notícias, trazendo todos os conteúdos que serão, né, importantes pra você durante esse mês. Então vem comigo, se inscreve e vamos juntos para mais uma cobertura de finais da NBA, tá bom? Pessoal, acho que basicamente era isso que eu tinha para falar sobre as finais. Com o decorrer dos jogos, né, eu vou trazendo outras análises, vou trazendo outros pontos de vista, mas a princípio é isso que eu vejo sobre a série. Esses são os matchups que eu acho que vão ser importantes para observar. Esses são os pontos que eu acho que vão ser importantes, né? O espaçamento do Knicks, o espaçamento do Towns, a cobertura ali da defesa do Spurs, a forma como o Knicks vai, né, tentar parar o Wemby, diminuir o raio de ação do Wemby, enquanto vai ter que se preocupar com o Towns não cometendo tantas faltas. Acho que esses são alguns pontos legais para se observar. E vamos ver, né? Quarta-feira a bola sobe, vamos ver como os times vão lidar com essas questões que eu trouxe e vamos ver quais outras questões vão surgir durante essa série, né? Gente, valeu, tamo junto, ótima segunda-feira a todos, ótima semana a todos, a gente se vê aí durante toda a semana com muito conteúdo. Obrigado, grande beijo e até a próxima. Tchau!